Meu nome é Amanda, tenho 30 anos. Para começar, eu acho que é bom contextualizar onde a gente está, né? E quem sou eu fisicamente. Sou uma mulher negra, tenho a pele clara, cabelo crespo nos ombros. Estamos aqui na Praça da Matriz, na igreja de Nossa Senhora de Boa Viagem. São Bernardo é conhecido como um lugar de passagem, né? Das pessoas que iam para São Paulo, chegavam a partir do Porto de Santos. Então esse espaço é importante e conhecido aqui na cidade, por ser um ponto de encontro. Eu comecei a participar de eventos sociais relacionados com o hip hop em 2010. A partir desse momento, já com a minha câmera, uma câmera que eu consegui já, com muita luta, né? Comecei a registrar esses eventos de hip hop, na sua maioria, e fui me aproximando de projetos sociais. O projeto Meninos e Meninas de Rua foi um deles. Nele já tinha começado o Sarau do Fórum, com o Choco, com o Michel, com a Nath, com o pessoal do hip hop que estava envolvido aí com o Sarau. Eu comecei a fazer parte de fato em 2012, e comecei a passar a registrar e ser muito presente dentro do Sarau, na organização, no registro, na comunicação, fazer flyer, tudo isso. Então essa foi minha entrada dentro do Sarau do Fórum. Eu sou Néia Bueno, eu sou do projeto Meninos e Meninas de Rua, e no projeto a gente está organizando o Sarau Quilombos Urbanos. Eu sou de São Bernardo, nasci aqui em São Bernardo e tenho uma atuação com direitos humanos, e em especial direitos humanos de criança e adolescente, que é a minha atuação. Fui muito tempo educadora social de rua, trabalhando direto com os meninos em situação de rua. Aí hoje eu estou na coordenação, mas eu continuo educadora. Então o projeto tem 38 anos em São Bernardo e a gente está numa área central de São Bernardo, uma área muito valorizada. E a gente tem sofrido há alguns anos a tentativa de retirada daquele espaço. E é um espaço onde a população negra tem como referência. Então é lá onde acontecia o Sarau do Fórum, que começou por 10 anos o Sarau do Fórum. Depois é um local de referência cultural para os movimentos sociais, para o movimento negro, para o Fórum do Hip Hop, para a Batalha da Matrix. Então a gente tem muita ligação com a questão cultural. E é um local onde circula a população negra. E aí, há um tempo, logo depois da ocupação, que foi em outubro, a gente percebeu que a questão cultural para a gente é um forte. Então a gente tem muito forte isso. E a gente falou, vamos fazer um sarau, vamos começar com o sarau. O sarau, daí deu esse nome, Quilombo Urbano, e aí a gente tá acontecendo o sarau. E é um local que as pessoas podem chegar, podem estar trazendo sua arte, e é um momento de resistência. Então, por mais que a gente tenha avançado muito, né, na questão racial, mas a gente ainda sofre muito, está colocado, né? O racismo está colocado. Então a gente está num país dividido. E dividido, quando a gente fala dividido, o fascismo está tentando reacender, né? Tentando mostrar sua cara. E aí quando tenta mostrar sua cara, é atacando a população negra. Então a gente precisa resistir, a gente precisa preciso estar atento e forte. Então é um pouco, o sarau visa isso, então a gente colocar a questão da arte, cultura, mas a questão da política também, não é política partidária. As pessoas não, quando a gente fala de política, o pessoal fala, tá falando de política partidária, não é política partidária. A gente precisa estar inserido nas políticas para a gente entender como funciona esse país, entendeu? Então daí não dá pra gente ir a cultura pela cultura. A gente quer a cultura, mas uma cultura consciente, que a gente possa fazer o enfrentamento. Né? Mas a periferia sempre fez cultura, sempre faz cultura, e é outro tipo de conhecimento que não acadêmico, né?
E a cultura popular é importante que a gente cultue, resista e faça de tudo para essa cultura não morrer, não se acabar. Porque um povo sem memória é um povo sem identidade. Então é muito importante a gente lembrar que a cultura também vem do povo, também vem da periferia. E aí a gente fala de periferia enquanto geologicamente falando como econômico, né? De modo econômico, porque nós mesmos somos o centro, né? Eu acho que a pessoa é o centro. E quando a gente fala de periferia, a gente está falando aqui de um modo de ver econômico, que aqui as coisas públicas estão aqui, o mercado se concentra no centro da cidade, por isso que a gente fala que aqui é um centro. Mas eu acho que as pessoas são o centro. Tem um livro que se chama Por uma Outra Globalização, se eu não me engano, do professor Milton Santos, que já é falecido. E tem uma parte nesse livro que ele fala dessa questão da cultura popular e da cultura de massa. Ele fala assim, no fundo, a questão da escassez aparece outra vez como central. Os de baixo não dispõem de meios, materiais e outros para participar plenamente da cultura moderna, de massas. Mas sua cultura, por ser baseada no território, no trabalho e no cotidiano, ganha a força necessária para deformar ali mesmo o impacto da cultura de massas. Gente junta cria cultura e, paralelamente, cria uma economia territorializada. Uma cultura territorializada, um discurso territorializado, uma política territorializada. Essa cultura de vizinhança valoriza, ao mesmo tempo, a experiência da escassez e a experiência da convivência e da solidariedade. É desse modo que, gerada de dentro, essa cultura endógena impõe-se como um alimento da política dos pobres, que se dá independentemente e acima dos partidos e das organizações. Tal cultura realiza-se segundo níveis mais baixos de técnicas, de capital e de organização. Daí suas formas típicas de criação. Isso seria aparentemente uma fraqueza, mas na realidade é uma força, já que se realiza desse modo uma interação orgânica com o território dos pobres e do seu conteúdo humano. Daí a expressividade dos seus símbolos, manifestados na fala, na música e na riqueza das formas de intercurso e solidariedade entre as pessoas. E tudo isso evolui de modo inseparável, o que assegura a permanência do movimento. Então acho que dentro desse contexto o sarau é só um espaço de encontro entre essas potencialidades, essas pessoas que vêm compartilhar com a gente o que elas fazem, o que elas produzem, e a gente faz um caminho de tentar trazer outras pessoas para essa troca surgir entre essas pessoas. É um movimento de criar vínculo mesmo entre as pessoas, trocar experiências. Eu acho que é super importante a gente se apropriar dos equipamentos de cultura da nossa cidade, da onde a gente estiver. E eu acho que é importante o papel do Estado nesse sentido, mas não esquecer que a gente, enquanto povo, enquanto periferia, a gente também produz conhecimento e também produz arte, cultura. É super importante a gente ter acesso a essas instituições aí que trabalham com cultura, mas não é só isso. E a gente sempre tem que valorizar o que vem da periferia, o que vem de nós, o que vem das nossas raízes, é isso. Eu acho que isso é o mais importante. A gente fala muito de a pessoa não tem acesso à cultura, eu acho que a gente faz a cultura, né? O sarau, porque o sarau, acho que ao longo desses anos todos, né? Eu estou falando do sarau do Fórum, o sarau do Fórum ficou 10 anos, né? Mas foi naquele boom dos saraus, né? De aparecer muito sarau. E o sarau, dos que a gente tem acesso, surgiu da periferia, né?
Então, daí eu vejo aqui, né, da gente o Sarau do Fórum, tem o Sarau da Quebrada em Santo André, o Sarau do Vinho, né? Então, o Sarau da cidade Ademar, que é a Lides que fazia. Então, acho que teve um boom dos saraus e que surgiu nesses espaços. Eu acho que a população negra e periférica, os não negros, os não brancos, não tinha espaços, né? Assim, não tem espaço. Onde você vai fazer? Então foi aparecendo esses, e é um local de resistência. Assim, às vezes tem divergência, às vezes tem isso, mas não morre, né? Então o sarau está ali. Então está feito. É uma coisa que foi concretizada, né? O sarau ele acontecia toda a última quinta-feira do mês, às 19h30. Era um espaço para a gente escoar aí as produções artísticas, as leituras. Então acho que não tinha um público espectador, porque todo mundo participava. Então era para a pessoa trazer uma leitura que talvez ela gostasse muito, fazer essa leitura ali no sarau, que sempre foi muito orgânico, não tinha lista de quem se apresentava ou não. Então as pessoas iam no momento que elas estivessem confortáveis para poder falar ali. E também era um espaço onde os artistas escoavam suas produções, né? E era uma forma também de criar uma estratégia de circular aquela produção e trocar mesmo com outras pessoas. Era um espaço de encontro, a gente sempre foi aberto a todas as questões, sempre quis trazer debates, discussões. A gente fez muitas apresentações de curta-metragem para trazer um espaço de debate, de conversa com as pessoas, de troca com os artistas. Então, sempre foi esse espaço para mobilizar as pessoas mesmo. O sarau se faz com as pessoas que participam dele. O sarau ele foi inclusivo para algumas pessoas marginalizadas. Eu acho que nesse sentido a gente pecou por não conseguir trazer, por exemplo, acessibilidade para dentro do sarau. Que a gente vê que a acessibilidade acaba ficando em última instância ali. E para nós já era difícil pelo fato da gente não ter ninguém que falasse em libras, sabe? Isso, por exemplo, né, é uma das questões. Ou ajustar o espaço para ter o acesso mais facilitado para pessoas que têm dificuldade ou mobilidade reduzida. Mas fica aí uma questão que eu trago, que é para a gente pensar um pouco mais na acessibilidade. Eu não pensava tanto, admito, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar, esse trabalho me trouxe uma outra visão dessa acessibilidade. Trabalhar com o quê? Eu trabalho com produção cultural, numa instituição privada. Então a acessibilidade é muito importante para eles, então eu lido com acessibilidade o tempo todo, principalmente no material audiovisual, que eu sou do núcleo de audiovisual. Então a gente trabalha o tempo todo com isso e a gente vê o quanto que é importante para falar com outras pessoas, né? A gente só fica naquele nicho e acaba esquecendo que tem outras pessoas que também querem acessar esse espaço, essas atividades, quer participar, mas se não tem formas de inclusão, ela não vai aparecer. Então é importante a gente pesquisar. Eu acho que a gente deveria ter isso na educação, aulas de Libras na educação devia ser oficial, né? Porque geralmente é um curso opcional, ou dentro da faculdade, por exemplo, sempre alguma coisa opcional. E seria muito importante que tivesse isso para a gente aumentar assim, a comunicabilidade das pessoas, né? Para a gente acessar outras pessoas, conversar com outras pessoas e essas outras pessoas também trazerem outras perspectivas que não só ali da nossa, que a gente lidava bastante com o público do hip hop, um público negro, mulheres, pessoas trans. Mas a gente acaba ficando nesse nicho
de esquerda, homens e mulheres negros, e pessoas trans, homossexuais, travestis, enfim. A gente ficava muito nesse nicho e a gente não abriu tanto para outras possibilidades de se comunicar com esse público, né? Por justiça social. Acho que é isso que motiva a gente, né? Quando você conhece um pouco da realidade das pessoas, né? Que nem acho que a minha vivência como educadora dentro do projeto foi me fazendo ver isso, a necessidade da gente lutar por justiça social. A gente não pode viver num país tão desigual. A gente pode viver num país aqui que a gente está aqui, está tendo uma roda de capoeira, mas daí você vê aqui no entorno, num lugar caro, cheio de moradores de rua. E se bobear, as pessoas passam por cima deles e acham que é normal e que são os invisíveis, né? Então não dá pra gente aceitar esse tipo de coisa. A gente tem que tentar mudar. Né? E as pessoas apoiam, né? A mídia apoia. Não, a gente tem que se curvar ao Deus Mercado. E aí o Deus Mercado vai matando a gente. Vai matando literalmente, assim. As pessoas morrendo de fome, de depressão, saúde mental abalada. Né? Então, se você conversar com um monte de pessoa que está em situação de rua, você pega aqui a questão da ausência de emprego, a ausência de moradia, você não tem condições de pagar um aluguel, você tem que vir para a rua, é uma coisa que mexe com a sua saúde mental. Né? Ainda mais num lugar que as pessoas pregam o tempo todo que você tem que ser vencedor. E que você, se você trabalhar muito, você vai ficar rico. Você vai ficar rico se você trabalhar muito. Então daí coloca para as pessoas assim, você não está nessa situação porque você é um vagabundo. Porque você não trabalhou muito. Se você trabalhar mais, você vai conseguir tudo que você quer. Então é muito cruel, né? Então eu acho que é isso que me motiva. O sarau não existe mais porque eu acho que os caminhos de todo mundo acabou seguindo outro curso. A gente perdeu 2 pessoas que faziam parte do sarau, que foram o DJ Indoc e o Thiago Fanca. São 2 pessoas aí importantes para a construção desse sarau que a gente perdeu. Isso deu uma desmobilizada em continuar, mas eu acho que cada um a seu modo está fazendo alguma coisa, trabalhando ainda na área da cultura, trabalhando de alguma forma em projetos sociais para tentar continuar fazer vivo esse movimento que começou com o sarau, mas não morreu com o sarau, né? Porque está dentro de todo mundo que participou, que organizou, que fez parte, que aprendeu alguma coisa, que ensinou alguma coisa. Então eu acho que o sarau não existe de fato porque não está mais acontecendo, mas ele existiu, ele é uma memória importante na vida de muitas pessoas, inclusive a minha, e eu acho que ele está vivo de alguma forma. Só chegar, está aberto e a gente quer que mais pessoas venham, cada vez mais as pessoas venham e apresentem sua arte. Também quem não vem para apresentar nada, mas vem para assistir, vem para falar, vem para trocar. Então a gente tem um momento lá que a gente troca, tem intervalo, daí a gente vai se conhecendo, acho que é importante. Todo segundo sábado do mês. E ele começa por volta das 18h30, por aí vai até umas 10, 10h30, é o horário que a gente faz. A gente está lá na rua Jurubatuba, 1610, no centro de São Bernardo do Campo. Ogum que olha eu, 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 Ogum que olha eu. Bendito, louvado seja meu Deus, a hora que meu Pai
seja, meu Deus, a hora que meu pai nasceu. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vende a Luanda pra salvar filhos de Umbanda. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vende a Luanda pra salvar filhos de Umbanda. Ogum, Ogum Yara, Ogum, Ogum Yara, salve os campos de batalha, salve a sereia do mar. Ogum, Ogum Yara, saravá. Ogum, Ogum Yara, saravá. Ogum, Ogum Yara, linda de